Paz do Senhor, querida igreja. Hoje nós vamos, nessa devocional, falar sobre a adoração ao nosso Deus, o culto ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos? Mas antes, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas, ajuda-nos a entender como se processa, Senhor, a Tua vontade na nossa vida, como devemos Te adorar, como Te devemos prestar culto. Pai, em nome de Jesus, oramos assim e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amados, vale aqui uma pequena definição do que é culto, não é? O nosso dicionário diz assim, que culto é uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. E uma outra definição é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, supõe-se que culto é algo direcionado para uma divindade. Amém? No nosso caso, o nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Durante muitos séculos, a Igreja, desde de Cristo Jesus, após a sua morte, ela vem sendo alterada, essa maneira de cultuar a Deus. São 21 séculos de adoração a Deus. Mas foram muitas as formas que os fiéis adoraram a Deus. Muitos modos de liturgias, rituais que apareceram, ritos, a maneira de conduzir a devoção dos fiéis, elas foram alteradas durante esses 21 séculos. Mas qual é a forma correta e bíblica, principalmente, não é? Para que possamos cultuar a Deus? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que o culto e a adoração devem ser direcionados a Deus e a Jesus Cristo. Se for além disso, já começamos errado, não é? No culto não se admite terceiros. Não se admite que outras pessoas, outras coisas, outras criaturas venham ser o motivo da atenção daquele que está cultuando a Deus. Não se admite devoção a outras pessoas. Bem, queridos? Nós temos um exemplo bíblico que diz assim, estou lendo aqui em Isaías 42, a partir do verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam as profecias antigas, aconteceram, as novas eu anuncio, antes que surjam, e eu as declaro a vocês. Cante ao Senhor um cântico novo, seu louvor desde o confim da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes. Então veja, a glória do Senhor ele não dá a ninguém, é somente dele. E partindo daí, toda reunião de adoração ou culto onde há destaque para homens, onde esse é exaltado sobre os demais, seja por sua eloquência, seu carisma, sua exposição, a sua presença de palco, ou seja lá o que for, o culto a Deus é prejudicado. E poderia dizer mais, que até o Espírito Santo de Deus se entristece e pode se retirar. Então veja, às vezes, muitos de nós, ao ouvirmos falar que pregador tal vai estar na igreja, nós nos apressamos em ir, não é? Nós não nos apressamos a ir à casa do Senhor quando ouvimos dizer o Senhor Jesus está lá. Mas nos apressamos para ir quando tem um cantor especial, quando tem um pregador que faz milagres, e nós
corremos porque entendemos que vai ter alguma coisa boa lá. Mas, na verdade, irmãos, esses homens de fé, esses pregadores, esses cantores, esses profetas, nada seriam sem a misericórdia, sem a graça de Deus, pois é Deus que os move. Então, quando vamos ao culto, temos que ter em mente que vamos para adorar, para cultuar a Deus. E o que resultar disso será bênção para nossas vidas. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Bem? Da mesma forma, nas reuniões ou cultos públicos que a atenção é voltada o tempo todo, ou seja, em 100% para as pessoas, onde o foco é o ser humano, onde se passa a maior parte do tempo animando as pessoas, aguçando os seus sentimentos e até mesmo entretendo os fiéis com seus louvores, com seus hinos bem elaborados, não é? Tudo para emocionar e também de alguma forma levantar o astral da turma. Isso também é antibíblico. Só um parênteses aqui, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão e amigo. A emoção não muda as vidas. A emoção não resolve o teu problema. Cuidado, porque muitas vezes nos cultos nós somos levados a um estado de emoção, um estado de letargia ali, onde mexem com os nossos sentimentos através dos argumentos humanos. E nós ficamos ali todos inebriados. Mas aquilo não vai mudar a nossa vida posteriormente, quando voltarmos para o nosso lar. Muitos de nós ainda chegam no lar e falam: o culto foi uma bênção. Mas você apenas se emocionou. Quando Deus falar com você, Ele vai falar com razão, com a razão. Ele vai falar lá no teu espírito e não nos teus sentimentos. Bem? Fique atento a isso. Pois, se as pessoas não encontrarem ânimo em Cristo Jesus, na sua palavra, se eles não encontrarem a solução para suas questões internas, para o seu pecado, na palavra de Deus, queridos, não vai ser palavra de homens que vai mudar a vida de tal pessoa. Não vai ser o argumento humano, a filosofia humana que vai ajudá-lo nessa questão. Além do mais, queridos, se nós prestarmos realmente um culto ao Senhor, no momento daquela adoração que estamos, certamente enxergaremos a Deus maior do que todas as coisas que há neste mundo. Isso nos traz temor. Quando estamos realmente focados na adoração, no culto, na homenagem ao Senhor, dizendo para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, ali nessa hora o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nosso coração. E aí nós podemos, através da adoração, contemplar o tamanho de Deus. E começamos a enxergar com mais clareza de que as nossas crises, as nossas questões, elas não são nada perto do tamanho do nosso Deus. E aí passamos também a ter certeza de que, como filhos, nós receberemos a bênção do Senhor, porque Ele é amoroso, porque Ele é paciente conosco, porque Ele nos perdoa, porque Ele tem feito grandes coisas em nosso favor. E a primeira delas é ter dado seu Filho Jesus Cristo para nos trazer a redenção. Então, amados, no momento da adoração, de verdade, se estamos ali conectados com Deus através do seu Santo Espírito
e através de Jesus Cristo que nos proporciona este contato com Deus, neste momento, todos os nossos medos e frustrações caem por terra. Não é necessário que haja intermediário para que Deus nos anime, para que Deus nos coloque em pé. E hoje, lamentavelmente, no evangelho que se é pregado por aí, acontece isso. Há intermediários entre você e Deus, quando não deveria ter. Ou seja, às vezes nós levamos mais em consideração o que os homens falam do que a palavra de Deus diz. Nós levamos em consideração e em autoestima grandes pregadores, grandes profetas, grandes cantores. Esquecemos de que o nosso Senhor, Ele é o grande, Ele é o maior. É nele que devemos mirar. É Ele que deve ser o nosso modelo. Jesus Cristo deve ser o nosso modelo de vida, pois é Ele que faz a ligação entre nós e Deus. Queridos, que nós possamos realmente, em nossos cultos, nos ligarmos ao trono de Deus. Hoje, até as músicas que ouvimos são voltadas para o homem. Não é músicas de autoajuda. Mas o culto, ele tem que ter o espaço para adoração a Deus. Os nossos louvores devem ser direcionados a Deus, porque Ele é o objeto do nosso culto. Ele é a nossa meta. Agora o homem, se o homem ouvir a palavra de Deus e conhecer a verdade, ela vai libertá-lo. Ela vai colocá-lo em pé. Então, queridos, que nós possamos ter essa mentalidade que o culto é do nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração. E que possamos também, a partir de agora, ter um culto focado naquele que merece a nossa adoração, o nosso respeito e a nossa gratidão. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.